sobre esse assunto com o Theo Cury, que está conosco, nosso analista lá em Brasília. Agora aquele bom dia mais demorado, né, Theo? Tudo bem? Tudo bem, Carol, e com você? Tudo bem. O Theo já contava para a gente um pouco dessa agenda do presidente Lula, essa agenda internacional. Sem tirar desse contexto, né, Theo? Aconteceram eleições para o Parlamento Europeu, tivemos um crescimento da extrema-direita. E em que medida, justamente, esse crescimento da extrema-direita conversa com os encontros previstos na agenda do presidente da República? Deve permear pelo menos 2 desses encontros, tanto com Ursula von der Leyen, que é a presidente da Comissão Europeia, tanto com o presidente da França, o Emmanuel Macron. Então, esse é um assunto que será tratado muito provavelmente nas 2 conversas que o presidente terá amanhã. Hoje o presidente está na OIT, nesse encontro, e amanhã vai participar do G7. Então, às margens do G7, ou seja, nas reuniões bilaterais que estão previstas para acontecer no G7, ou seja, para além do evento, tem as reuniões bilaterais que cada líder do país se encontra com líderes de outros países. O presidente deve se encontrar com o Papa Francisco, com o Modi indiano, com a Ursula von der Leyen e também com o Emmanuel Macron. E com o Emmanuel Macron e a Ursula von der Leyen está prevista a conversa nesse sentido, ou seja, sobre o avanço da extrema-direita nas eleições da Comissão do Parlamento Europeu. Houve esse avanço, o presidente demonstra uma preocupação, apesar de destacar que faz parte da democracia um avanço de determinados grupos, de determinados setores, de maneira cíclica, seja com o centro, seja com a esquerda, nesse caso com a extrema-direita. O presidente, no entanto, demonstra preocupação com algumas das bandeiras e de algumas ações que são atreladas à extrema-direita. O presidente atribui a uma delas a divulgação de notícias falsas, a disseminação de fake news, uma preocupação muito grande aqui no Brasil, mas também motivo de preocupação no exterior, nos Estados Unidos e também na Europa, e demonstra preocupação com a utilização das notícias falsas em âmbito político, no âmbito também eleitoral, como forma de política pública, o que de fato é bastante preocupante. Então, ao mesmo tempo em que o presidente diz que faz parte da democracia a chegada da extrema-direita ao poder, o avanço desse grupo, também demonstra preocupação e diz que é um sinal de alerta esse avanço e que é preciso monitorar, principalmente com atenção à divulgação de notícias falsas. Agora, até o presidente Lula cumpre essa agenda internacional, mas ele está de olho também no que está acontecendo aqui no Brasil. Ele foi questionado ali pelos jornalistas sobre o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Ele disse que vai conversar hoje com o ministro e vai tomar uma decisão sobre esse assunto. Trago aqui, inclusive, aspas, daqui a pouquinho a gente vai trazer a declaração na íntegra, mas apenas um trecho do que disse o presidente da República. Eu acho que o fato de o cara estar indiciado não significa que o cara cometeu um erro. Exato. E esse é um tema muito caro para o presidente pelo histórico do presidente Lula. O presidente ficou preso por mais de um ano na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. Depois de um tempo, as condenações dele foram anuladas por questões processuais no Supremo Tribunal Federal e a prisão dele foi revertida. Ele sempre disse que provaria inocência, que não pode ter que dar um direito para a pessoa conseguir se defender no processo de maneira legal, com o seu direito e garantias estabelecidas, né? E esse é um tema muito caro para o presidente. Então, vai adotar essa postura também no caso do seu ministro das Comunicações. O que aconteceu foi um indiciamento por parte da Polícia Federal. Isso significa que a Polícia Federal investigou por um tempo o caso do Juscelino Filho, que apura suposto desvio de recursos públicos para a Codevasf, por meio de emendas parlamentares direcionadas por ele. Essa é a investigação da Polícia Federal. E a polícia, depois de investigar, depois de ouvir pessoas, depois de cruzar informações, colher provas, chegou à conclusão, concluiu no relatório final dela, que o ministro teria cometido 6 crimes, entre eles corrupção passiva, lavagem de dinheiro e também organização criminosa. Com base nesse relatório, o ministro Flávio Dino, que é o responsável por esse caso no Supremo Tribunal Federal, vai abrir um prazo para que a Procuradoria-Geral da República analise o caso. A PGR vai decidir se denuncia Juscelino por esses 6 crimes,
ou por menos crimes ou por outros crimes, arquiva o caso, se pede ao Supremo que arquive o caso por não encontrar nenhum indício de prova, nenhum elemento de prova, ou ela pode falar, Polícia Federal, procure mais provas, porque ou se aprofunde em determinado assunto que não está ainda muito completo o que você apresentou. São essas as 3 possibilidades. Então tem muito chão pela frente, mas de fato desgasta a imagem do governo, principalmente nessa semana, né, Carol? Com arroz, com derrotas na área econômica, com o MP da compensação, saída de um secretário do Ministério da Agricultura e agora o caso, um indiciamento de um ministro do governo dele. Que semana, né, Theo? Inclusive o presidente Lula, trazendo aqui mais um trecho da declaração dele, ele diz exatamente isso que o Theo reforça na análise. Agora, eu preciso que as pessoas provem que são inocentes e ele tem o direito de provar que é inocente. O presidente Lula diz aos jornalistas que ainda não conversou com o Juscelino Filho e que hoje deve falar com o ministro e vai tomar uma decisão sobre esse assunto. Estamos de olho, vamos atualizando aqui as informações e daqui a pouquinho, inclusive, trazemos na íntegra o que disse o presidente da República lá em Genebra e, inclusive, com o Américo Martins, que está por lá, acompanhando tudo de perto. Até já, Theo. Até.